impressionante como uma parte da mídia fala besteira, né? Jornalistas que não lê, que não se informam, e aí o Plihal falando besteira aí, e depois o Plihal pergunta para Zé Elias, e Elias também falando besteira em relação à Leila. Muito inocente, né? A Leila prestar dinheiro pro Vasco e perguntado, né, se no final de um campeonato isso não teria problema, ele disse que não veria problema. Mas vamos ver, assistir o vídeo, já compartilha, se inscreva e deixe seus comentários aí. E se não for pago, ela é dona de tantos por cento da SAF. Mas assim, pelo menos eu gostaria de dar a minha opinião nesse sentido. Pelo menos o que eu vi, li, reli, pesquisei é o seguinte: o que aconteceu no negócio do Flamengo, ou por que o Flamengo bloqueou isso daí? Dentro da explicação do Zinho, que o BAP tem o direito, né, dentro do contrato, de questionar. O que acontece? O Landim assinou lá no ano passado, foi paga a primeira prestação, a primeira parcela, e aí ficaram com... tudo bem, pagou a primeira, mas vamos discutir, porque tem coisas aqui que nós temos que discutir, que ficou acordado lá na assinatura do contrato. Aí discutiram, acho que, se não me engano, foram 3 ou 4 tentativas de discussão, de ver o que não é, inclusive essas questões dos direitos televisivos, tal, que o BAP é mestre. E aí ele falou, peraí, se nós não discutimos, nós não acertamos, vocês vão pagar a segunda? Não, peraí, tá errado, vamos discutir primeiro. Aí ele foi lá e bloqueou. Pelo menos o que eu acompanhei de notícias, de tudo que aconteceu, foi isso. E aí, se está no contrato, se ele tem o direito, eu acho que está correto. Sabe por quê? Porque senão vira o Brasil. É que tinha assinatura do Landim concordando com aqueles termos. Tinha assinatura do Landim, mas também tinha discussão de que o seguinte: nós iremos rediscutir isso daí ali na frente, porque eles assinaram, mas essa pendência ela permaneceu. Aí eles pagaram a primeira parcela e eles já iam pagar a segunda, só que eles não haviam chegado a um denominador comum nessa discussão de direitos televisivos, pago mais, pago menos, é o Flamengo, é isso e aquilo. Aí o Landim se sentiu prejudicado, falou assim, não, tudo bem, só que assim, nós vamos pagar a segunda e vocês não... Nós estamos com um negócio aqui para discutir, vocês querem receber o dinheiro, mas não querem discutir, não querem acertar o ponto que foi acordado quando da assinatura. A assinatura existiu? Sim, mas também existiu esse negócio. Você sempre imagina que a assinatura só vai acontecer depois que você tirou todas as dúvidas possíveis. Sim, mas resolveu todas as questões possíveis. Então, mas se você discute, se você faz 3, 4, 5 reuniões num todo e você não chega no denominador comum, é sinal de que quando você assinou, os outros clubes aceitaram esse tipo de condição, que iriam rediscutir essa situação. Porque senão não teria nem discussão. Por que você vai assinar se você vai rediscutir aquilo? Sim, Plihal, mas é o que eu estou dizendo. Então não deveria nem ter as 4 ou 5 reuniões que teve. Senão não deveria nem existir isso. É uma questão contratual. Isso está no contrato, uma possibilidade de discussão. Então, assim, se não houvesse acordo, né, entre as partes, quando eu assinei o contrato, nem deveria ter a primeira reunião para discutir as coisas. Assim, eu tenho dificuldade só de compreender, não o que você está falando, não. Como é que algo que envolve quase 80 milhões de reais, que passa por discussões atrás de discussões, horas e horas de reunião, onde todo mundo assina, e você ainda tem uma dúvida? Mas não é questão de dúvidas. Você ainda tem composições a fazer? Mas dentro da sua cabeça, dentro da sua forma de pensar, é o que eu discordo. Então, por exemplo, se eu assinei um negócio e ainda tem as dúvidas, então tudo bem. Você assinou o negócio? Ele não assinaria. Tudo certo? Ele não assinaria. Aí, se tem algumas dúvidas, não, é isso que eu estou dizendo. Ele não assinaria. Beleza, então você não assinava. Não assinaria e não teria o contrato assinado por em vez de 20, 19... Não, são 19 porque o Corinthians é outro. Sim, mas estou dizendo, não teria o contrato, correto? É o que você pensa. Mas, a partir do momento em que todos concordaram em assinar e discutir a cláusula, porque isso é um acordo. Porque se não tivesse esse acordo, não haveria as 3 ou 4 reuniões de tentativa de acordo para o que o BAP estava falando. Aí o BAP se sentiu prejudicado e falou assim, não, peraí, porque já pagaram a primeira, vão pagar a segunda, daqui a pouco pagam a terceira. E aí eu vou prejudicar o meu time. E aí vai virar Brasil, que é o que a gente sabe.
Ah, não, depois a gente discute, e aí o dinheiro vai e depois você não tem um retorno. Aí eu acho que, nesse sentido, acho que o BAP olhou para o Flamengo e olhou para aquilo que havia sido discutido na assinatura com o Landim. E eu acho que cada um, a justiça tem esse lado de essa discussão. Em relação à Crefisa emprestar dinheiro para o Palmeiras, como o Pascoal falou, foi uma coisa aberta, né? Como o Pascoal falou, uma coisa ali que existiam outras instituições. Não, do Vasco emprestava. Do Vasco emprestava. Com a concorrência. Mas eu acho estranho, tal, com todo respeito, eu acho que a Leila não tem que falar nada, não tem que dar satisfação nenhuma para o BAP, o que ela fez, o que ela deixa de fazer com a instituição Crefisa. É outro CNPJ. É outro CNPJ. Se eu tenho que dar satisfação, daqui a pouco eu tenho que dar satisfação porque você empresta para aquele, empresta para aquele. Não, nós temos que separar as coisas. Ah, mas futuramente, ela descreveu na nota aí, não tem intenção. Não, futuramente. Ilegal não é mesmo, Zé. Sim, Isso mas é indiscutível. Sim. Talvez não seja mais ético possível. Real, tem tantas coisas antiéticas e imorais no futebol brasileiro que, se a gente for discutir, se nós formos discutir com todas as coisas, vamos seguir a ética. Eu acho que a discussão tem que existir. É correta, ela vai. Mas assim, porque, por exemplo, vai. Mas eu sou Crefisa. Eu já não sou mais o patrocinador do Palmeiras. Eu já não tenho mais a ligação que tem com o Palmeiras. Eu tenho instituição, o empréstimo feito para o Palmeiras Leila. foi pago há mais de ano. Eu tenho Leila. A gente tem que separar as coisas. É Leila. Leila, presidente, e Crefisa é uma empresa. Então quer dizer que ela não pode ter empresa? Ela tem que ser como os presidentes que largam tudo para viver a vida do clube. Eu acho bastante discutível, Zé. Eu não acho. Se você tiver uma última rodada num Campeonato Brasileiro, sim. Em que o Vasco já esteja com a situação resolvida, definida no campeonato, sem mais aspirações, não corre nenhum tipo de risco, e o Palmeiras esteja brigando pelo título, os dois se enfrentam. Sim. Não estou dizendo que vai ter esquema, arrumação. Eu estou entendendo a situação que você está falando. Mas é complicado. Sim, mas é complicado por quê, Plihal? Zé. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Você acha que a Leila permite que o mesmo dono seja dono de duas equipes na mesma divisão? Você acha que a Leila vai lá no banco do Vasco ou vai lá no negócio, vamos aí, e vamos entregar o jogo? Não existe isso, Plihal. Com todo respeito, a gente sabe não, a gente tem que provar. A gente sabe, não, eu sei um monte de coisas, mas para a gente falar esse tipo de situação, existe... Peraí, então vamos provar. Primeiro, ela falou na nota, não tenho intenção. Se ela assumir, vamos questionar. Ô Leila, lá na nota você falou que não teria intenção. O que está acontecendo? Ou por que você mudou? O que está acontecendo? Isso a gente está falando em cima do empréstimo. Sim. Você tem a mesma opinião em relação da Leila envolvida numa possível SAF do Vasco? Você acha que também não há conflito? Eu acho que a Leila não vai fazer isso. Eu acho que a Leila não vai fazer isso primeiro pela postura dela em todas as situações que a gente viu, tem umas questões extras, mas eu não acho que ela vai contra aquilo que ela escreveu, porque ela vai ser cobrada depois. Agora, se o marido dela quiser, como ele não pode, sendo uma outra empresa... Ô, Pascoal... sabe, eu não entendo, é que assim, a gente fala muita coisa, mas aí vale pedir dinheiro pro empresário. Aí ninguém questiona, porque o jogador fulano de tal é do empresário tal, que joga contra o time tal. Ninguém questiona isso. Trouxe um e trouxe três. Que trouxe um, que trouxe outro, que trouxe aquele, que empresta dinheiro pro clube, né? Porque aí deixa treinador no clube, pressiona o clube, vocês estão me devendo, vocês têm que deixar o treinador aí. Porque se vocês querem mandar embora, então me dá o dinheiro que vocês estão devendo. Isso tudo acontece nos bastidores, viu? Não pensa que o futebol é esse mundo lindo, maravilhoso. Isso acontece no futebol, mas ninguém fala. Ninguém fala. Mas fala também, né, Zé? Não, ninguém fala. A público, eu quero que alguém venha a público e fale claramente o que aconteceu. O que eu estou falando. Publicamente. Coloque o nome do empresário, o nome do diretor e o que ele fez. Presidente de clube que dá parte de passe de jogador. Passe de jogador. Nós estamos vendo aí o Corinthians, um exemplo que aconteceu. Então, Zé, Pascoal, você que conhece bem os bastidores do Palmeiras, você acha que neste empréstimo da Crefisa ao Vasco pode ter algum recado interno da Leila, pensando em reeleição? Teve a tentativa ali do terceiro mandato que não foi bem sucedida. Você acha que pode ter sido um sustinho da Leila interno? Porque eu escutei que poderia ser uma estratégia dela nesse sentido.
Não, estratégia nenhuma. Tipo, olha aqui, ó, se vocês não me quiserem aqui, se eu não continuar mandando aqui, eu posso mandar lá. Existem duas coisas. Mandar e colocar dinheiro lá. Existem duas coisas no Estatuto do Palmeiras. O terceiro mandato não existe no Palmeiras. Mas ela tentou, né? Terceiro mandato não existe. Mas ela pleiteou, ou não? Ao que eu sei, foi vamos dizer assim, foi testar a paciência. Vamos ver até onde vai, testar a paciência. Testou a paciência. Você viu criança como testa a paciência, não? Sua filha testava a sua paciência quando era pequena? Jesus. O seu filho testa a sua paciência, José? Até hoje. Pingula. Então, beijo, papai te ama. O que acontece é o seguinte, verificou e viu que não tinha condição. A Leila já está no segundo mandato. Então, mas não tinha condição, mas podia passar a ter. A gente já viu isso em outros clubes. Tem. E na própria eleição da Leila, né? Que houve algumas mudanças para que ela pudesse ser eleita presidente. Uma outra situação. O Palmeiras, para ser SAF, precisa de unanimidade do Conselho. Não estou nem falando do Palmeiras ser SAF. Não, porque a permanência da Leila no Palmeiras. A permanência da Leila termina quando terminar o mandato dela. Não existe possibilidade. Eu conheço um pouquinho o Palmeiras. Eu conheço um pouquinho. E conheço um pouquinho as pessoas que estão lá.